Olha só a situação. Um pai de família abandona violentamente o corpo, estourando os miolos. Este é mais um caso de suicídio que nós vamos relatar hoje. Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Nós estamos falando de suicídio. Este já é o 6º vídeo a respeito do assunto e é o 3º vídeo em que relatamos casos de suicídio, casos reais, sempre com o intuito de ajudar. E o caso de hoje é o de Tomazino Pereira, um pai de família que abandona violentamente o corpo por ter estourado os miolos. Rogério, um amigo espiritual de Humberto de Campos, que é quem nos relata este caso, Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Reportagens de Além Túmulo, estão ali no mundo espiritual Rogério e Humberto de Campos. E Rogério convida Humberto de Campos para socorrer um infeliz que sofria nas regiões inferiores, olha só, há 30 anos sofrendo nas regiões inferiores. E Humberto de Campos se espanta, 30 anos? E o Rogério, sim, 30 anos. Há outros casos em que se passa mais tempo. Puxa, deve ter sido um drama bem doloroso, disse Humberto de Campos. E Rogério, nem tanto. No caso dele, do Tomazino, é muito mais irreflexão e rebeldia. Humberto de Campos aceitou o convite, mas antes queria conhecer um pouco a história desse camarada. E o Rogério contou para ele. Tomazino Pereira era funcionário, era empregado de uma tipografia no Rio de Janeiro. Temperamento colérico, reclamava de tudo, de todos, se queixava do mundo, do país, do emprego, do trabalho, dos amigos. Era um cara que estava excessivamente colérico e pessimista. A família numerosa, os deveres cotidianos, contas a pagar, deixavam Tomazino apavorado. Mas a pior tragédia, segundo ele, era a esposa. A esposa que não o compreendia. E em vez dele ajudá-la na compreensão com relação a ele, fazia o contrário. Ele ameaçava a esposa de espancamento, de separação. Tomazino esmurrava mesas, Tomazino chutava o balde. Os filhos viviam apavorados, angustiados, assustados. Tomazino tinha um amigo, a gente sempre tem um amigo, era o Oscar Fraga. E o Oscar Fraga era espírita convicto. Oscar Fraga estava sempre procurando levantar o ânimo de Tomazino. Mesmo assim, o caso de Tomazino ia ficando cada vez mais complicado. E foi aí que nasceu a ideia do suicídio. Não seria melhor, pensava ele, se retirar da vida
protestando contra o destino? A vida não era, afinal de contas, o privilégio, não era privilégio de sorte, daqueles que tinham sorte? Não era o caso dele? No fundo, Tomazino acreditava em Deus, mas a rebeldia o deixava cego de enxergar as verdades da vida. E isso o impedia de ganhar coragem para a luta. Observe o diálogo entre Oscar Fraga e Tomazino Pereira, o amigo. Oscar Fraga dizia que via em tudo aquilo a representação de débitos do passado que era necessário resgatar. Lá vem você com essas histórias de reencarnação. Você não tem outro argumento? Tenho sim. Cada um carregue a sua cruz. Você é sempre fecunda em dar conselhos. Você está enganado. Este conselho não é meu. Este conselho é de Jesus Cristo. Quem sou eu para dar orientações? Mas Jesus é. Mas não teve jeito. Em uma noite tranquila, sem que ninguém esperasse, Tomazino Pereira estoura os miolos. Esse é o espírito que nós vamos encontrar daqui a alguns instantes. Humberto de Campos e Rogério desceram até uma região muito espessa, uma região de sombras muito espessas. Ali havia outras criaturas estiradas e Rogério enviou alguns auxiliares para que trouxessem Tomazino até o local e esperaram ali. E lá vem Tomazino. Parecia um monstro, tal a desfiguração pelo sofrimento. Ao ver os fluidos luminosos de Rogério, acreditou se tratar de um alto emissário do céu que desceu até ali as furnas, ao inferno em que ele se encontrava, para lhe atender os caprichos, como se ele fosse um herói esquecido. Anjo celeste, eu sabia que Deus me faria justiça. Fui um infortunado na terra. Passei a vida incompreendido e abandonado. Rogério se mantinha sereno e impassível. Tomazino, esquece o vício da queixa. Não sou nenhum anjo, sou teu irmão no caminho evolutivo. Não vim aqui para ouvir lamentações tuas, e sim para te sugerir calma e boa vontade, atendendo às rogativas daqueles que se interessam por você. Não consta nos planos superiores elevados, no mundo espiritual elevado, que você tenha sido tão infeliz assim. O que você foi realmente foi rebelde e preguiçoso. Tomazino ficou surpreso com o que ouviu. Esperava que os emissários do céu fossem portadores de uma doçura de mel. Não entendia a bondade de outra forma. E Rogério continuou. Eu vim aqui, Tomazino, para ser útil às tuas necessidades, prestando algum informe que você entenda que seja necessário a sua regeneração. Olha, a atitude de Rogério foi providencial, porque Tomazino parou de reclamar. Desejava ter notícias dos meus filhos. Todos eles estão bem, realizam suas tarefas satisfatoriamente. Como você deve saber, as obras de Deus não sofrem solução de continuidade porque esse ou aquele trabalhador resolva fugir dos compromissos assumidos.
Teus filhos são homens de bem, úteis à sociedade. Tuas filhas são mães devotadas. Eles confiavam em você quando você não possuía um pingo de confiança em si mesmo. Infeliz que fui. Não, você deveria dizer, antes de tudo, que foi tolo. E o que é que eu faço agora para resolver essa situação? Eu sinto a cabeça tonta, sem direção. Eu desejaria pelo menos um pouquinho de saúde. Você falou muito bem. Isso já dá para sentir em você as suas melhoras espirituais. O que você precisa para restaurar a saúde e o equilíbrio é uma nova aplicação de terra. Aplicação de terra? Sim. Você vai precisar de novo se revestir de um corpo terrestre. No planeta, você vai encontrar o remédio para os seus males. Veja, você despedaçou o crânio. Então, vai novamente no mundo exibir o crânio despedaçado. Não faltará remédio para você. Não faltará medicação. Medicação? Perfeitamente. O idiotismo, a loucura, o transtorno mental. Mas isso são doenças. É verdade, Tomazino. Os seres humanos ainda não compreenderam. Enquanto curam doenças, acabam sendo curados por elas. Então, você aceita o remédio? Ele ficou apavorado. E depois de pensou alguns minutos, respondeu humilhado: aceito. Quando eu devo voltar? Quando Olinda, a esposa que ficou, estiver em condições de receber você nos braços maternos. Ele entrou em profundo silêncio. Daí a pouco foi recolhido ao local de onde o trouxeram. Rogério estava de olhos úmidos e dizia: é imensa a tragédia dos espíritos sofredores. Mas precisamos considerar que para o auxílio efetivo, cada doente tem o seu remédio. A maioria dos suicidas requisita dureza e ironia para entender a verdade. De agora em diante, até a próxima encarnação, Tomazino vai estudar a sua situação e nunca mais vai se queixar. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima.